Amigos e amigas, sejam todos bem-vindos a um novo episódio na telenovela da Ubisoft. Um episódio que não é engraçado. Isso já deixou de ser engraçado e começou a ser triste há alguns meses, mas agora, especificamente, temos que abordar um tema preocupante. E é que, segundo informações oficiais, porque isso vem diretamente de uma acionista da Ubisoft, a empresa francesa, sem dizer a ninguém, sem dizer aos investidores, sem dizer ao público, sem dizer aos seus jogadores, sem dizer absolutamente a ninguém, estaria vendo de que maneira poder vender alguns de seus videogames para empresas como Microsoft, Electronic Arts e muitas outras. Despedaçar a empresa, no fim das contas, ver o que podem vender mais ou menos para se salvar. Vamos ver como abordamos o tema de hoje, porque está estranho. Tudo o que está acontecendo com a Ubisoft está estranho, mas enfim, vamos tentar comentar da melhor maneira possível. Neste canal já falamos muitas vezes sobre o que acontece com a Ubisoft. Como está a atualidade da empresa, o que está acontecendo, toda a crise e mais. E a verdade, honestamente, não tenho muita vontade de repetir o mesmo que já estamos dizendo há tanto tempo, mas tenho que colocar em contextos que mais ou menos são novos para que saibam do que estamos falando. Em resumo, Ubisoft está ferrada. Star Wars Outlaws, Avatar, Frontiers of Pandora, Skull Bones, Roller Champions, Hyper Escape, Rainbow Six Extraction, X-Defiant, Príncipe da Pérsia, A Coroa Perdida. Todos esses videogames da Ubisoft. Tudo o que a Ubisoft lançou nos últimos 3 ou 4 anos. Ou é um fracasso total ou é um fracasso comercial. Porque nesta lista de jogos eu mencionei títulos que são bons, que são divertidos, mas que não atingiram os objetivos que a Ubisoft tinha. Também citei jogos com títulos péssimos como Skull Bones. Bem, a questão é que a Ubisoft passou 5 anos lançando videogames que nenhum alcança o sucesso comercial de que eles precisam. A Ubisoft aparentemente tem 2 estratégias para se salvar dessa situação. A primeira está relacionada com a Tencent, já que a Tencent tem parte da empresa. É investidor na Ubisoft e tem muito dinheiro. Por que bem? Porque sim, chineses com dinheiro. Aparentemente, a Ubisoft estaria esperando que a Tencent fizesse um resgate econômico, voltasse a investir dinheiro, comprasse ações e adquirisse outra porcentagem da empresa. E quem sabe quantas coisas mais? A questão é que até agora isso não estaria acontecendo, ou pelo menos ainda não aconteceu. A segunda estratégia, que mais do que uma estratégia, na verdade é uma aposta, é Assassin's Creed Shadows. A ideia da Ubisoft é que o jogo seja um sucesso retumbante e salve a Ubisoft da depressão econômica em que se encontram agora. A questão aqui é que se reporta que Assassin's Creed Shadows tem um índice muito baixo de reservas. Parece ser que o interesse das pessoas neste jogo não é tanto. E supostamente as reservas de Shadows são muito mais baixas que as reservas de Assassin's Creed Mirage, que de fato, para fomentar estas reservas do Shadows, os da Ubisoft decidiram até mesmo dar o primeiro conteúdo para download do videogame se você o pré-encomendar. Shadows ainda não saiu, então ainda bem, não está tudo dito. Mas por enquanto as coisas parecem piores do que com Assassin's Creed Mirage. Que não é um jogo que tenha ido muito mal, mas também não é um jogo que tenha ido muito bem. E o que a Ubisoft precisa agora é que vá muito bem. Bem, temos Shadows, que por enquanto vemos muito morno, e temos Tencent, que não está investindo dinheiro. Então, as 2 estratégias que a Ubisoft tinha estão valendo pura verdura. Quero fazer uma breve pausa para comentar sobre Assassin's Creed Shadows, jogo que venho experimentando há vários dias. Ainda não terminei, mas estou em posição de comentar o jogo e dar a minha impressão a respeito deste título. E realmente quero fazer isso, mesmo que brevemente, pois acredito que contribui para o vídeo. Assassin's Creed Shadows não é um jogo ruim, em essência é um jogo que está bom, mas continua sendo mais do mesmo. É o mesmo que você já viu em Valhalla, em Odyssey ou no Assassin's Creed moderno, que você pense nisso. Se você gosta da fórmula, essa do Assassin's Creed, andar evoluindo o seu personagem para enfrentar muitos chefes que são todos iguais em um mapa gigantesco, então você vai gostar. Assassin's Creed Shadows, por que é isso? O problema é que a fórmula do Assassin's Creed Shadows está velha. É a mesma fórmula que a Ubisoft vem utilizando há muito tempo. E não é o que a Ubisoft precisa. A Ubisoft precisa de um Elden Ring, a Ubisoft precisa de um Hogwarts Legacy. Um jogo que arrase em vendas, que seja uma sensação total.
E eu tenho certeza que Shadows não vai se sair mal em vendas. Mas não vai ser o que a Ubisoft está esperando para se salvar. Passei 30 horas no Assassin's Creed Shadows. E estou em posição de te dizer que se você gosta dos Assassin's Creed que a Ubisoft tem lançado recentemente, você vai gostar deste porque é mais do mesmo. Mas se, como muitos outros fãs da Ubisoft, você está um pouco cansado da fórmula Assassin's Creed, aí você tem mais um jogo comum. Até o dia de hoje, a Ubisoft tem 41 estúdios e 18.500 funcionários. Eles tinham 20 mil funcionários e 45 estúdios no ano passado, mas estiveram cortando e demitindo. E até agora, nos últimos 5 anos, eles só tiveram jogos de desempenho muito baixo ou que não atendem às expectativas que eles têm. E fracassos e cancelamentos? Eles precisam que Shadows seja um verdadeiro Elden Ring. Me refiro ao sucesso comercial, não ao tipo de jogo. Isso não vai acontecer. Qual é o plano, então? O que estão fazendo? Qual a estratégia para seguir em frente? Se nem A nem B parecem que vão dar certo, se nem a Tencent coloca dinheiro, nem Shadows vem para ser o salvador da Ubisoft. Bem, parece que a estratégia seria vender propriedades intelectuais separadas, ou seja, vender alguns jogos, algumas IPs, separadamente para outras empresas como Microsoft e Electronic Arts. Isso veio à luz em uma reportagem recente da IGN, onde foi entrevistado um dos acionistas da Ubisoft, especificamente a Juraj Krupa, diretor executivo da AJ Investimentos. Um homem que declarou que a Ubisoft é um absoluto desastre e que secretamente planejam vender seus jogos para outras empresas. A Ubisoft está sendo mal administrada pela gestão atual. Eles não têm um plano claro para a recuperação e não sabem como lidar com a diminuição do valor das ações. Eles não souberam se adaptar efetivamente ao mercado, comentava o acionista. E a verdade é que ele tem bastante razão, porque a Ubisoft ficou com um modelo de jogo. É o típico jogo de Assassin's Creed, Far Cry, o padrão da Ubisoft que vemos atualmente. Que já ficou velho, que já se sente muito repetido, que não se atualizou significativamente. Como para que novos jogadores cheguem ou mais pessoas se sintam atraídas e a empresa continue crescendo. A última coisa, e mais entre aspas diferente que a equipe da Ubisoft tentou nos últimos tempos, foi Assassin's Creed Mirage. E o conceito de Assassin's Creed Mirage era voltar no tempo, nem mesmo era olhar para frente. E dos jogos como serviço que lançaram, que supostamente seriam os que cuidariam do futuro da Ubisoft, bem, todos foram fracassos absolutos. Desde Skull Bones até todos os jogos multijogador gratuitos para jogar, jogos como serviço e outras coisas que lançaram, nenhum deles acertou o alvo. XDefiant ia ser o matador de Call of Duty, ou seja, eles foram até lá. O diretor executivo da Ubisoft dizia que Skull Bones era um quádruplo A, sério? Você tem que ser muito tolo para pensar que Skull Bones pode ser um quádruplo A? Você pode até achar que é um jogo divertido, principalmente se gosta muito de piratas, mas na verdade não é tão divertido assim. Você joga as primeiras 3 horas e já percebe para onde o jogo está indo. Para ser diretor executivo de uma empresa de videogames, é preciso estar muito desconectado da realidade dos jogos. E vir dizer que XDefiant é a revolução total e que Skull Bones é um quádruplo A? É bobo, não faz sentido. Parece que essa mesma comunicação que eles tinham conosco, com a imprensa ou o público, eles têm isso com os investidores e mentem para eles ou dizem coisas que não são verdade. Juraj Krupa está muito descontente com a Ubisoft, porque a empresa que ele representa investiu muito dinheiro na empresa baseando-se nessas promessas da Ubisoft, de que tinham jogos completamente revolucionários e coisas que iriam mudar o mercado e não sei o quê, quantos jogos como serviço. E a situação acabou sendo que não, que em vez de ganhar dinheiro, as pessoas que investiram dinheiro na Ubisoft nos últimos 5 ou 7 anos perderam quase 80% de seus investimentos. Na verdade, este tal Juraj Krupa é quem vem desde o ano passado publicando cartas e pedidos à Ubisoft para que parem a queda das ações e façam algo a respeito. Não quero me desviar do assunto, então vou falar do que o Krupa anda dizendo, não mais sobre ele. Ubisoft mantém conversas com a Microsoft, com a Electronic Arts e com outros interessados em adquirir propriedade intelectual da Ubisoft. E a gerência também não informou ao público nem aos investidores sobre essas medidas, disse o tal Krupa. Isso, se for verdade, é muito sério. Porque deixaria claro que a Ubisoft não está apenas totalmente desesperada, mas que seus diretores perderam completamente a cabeça.
Isso não é um segredo. As empresas de videogames valem por suas IPs, terão seus profissionais, mas os profissionais vêm e vão, terão seus estúdios, mas os estúdios abrem e fecham. Terão seus recursos econômicos, terão seus diretores e mais. Mas pelo que realmente valem as empresas de videogames, são por suas IPs, suas propriedades intelectuais, suas marcas registradas. No momento em que uma empresa começa a vender IPs, começa a perder valor, talvez entre dinheiro imediatamente, mas a longo prazo é algo que te prejudica? Krupa, inclusive, acusa a Ubisoft de outras coisas muito graves, como ter sido incompetentes com o lançamento de Assassin's Creed Shadows e ter prometido coisas aos investidores que depois não foram cumpridas, sabendo que não iriam cumprir. A gerência propôs que Assassin's Creed Shadows deveria salvar a empresa e suas finanças pela primeira vez, em 18 de julho de 2024. Nessa data, a Ubisoft confirmou as previsões para o ano inteiro e o lançamento de Assassin's Creed Shadows em 15 de novembro. Algumas semanas depois, eles atrasaram, comentava Krupa, e argumentava que a Ubisoft já sabia que iriam atrasar o jogo e que não comentaram isso com os investidores. Este tal Krupa continuou dizendo coisas como que não há comunicação entre os investidores e a Ubisoft, que a Ubisoft gerencia as coisas como quer sem consultá-los, que está tudo bem. A família Guillemot é a maior investidora da Ubisoft e eles levam a empresa adiante. Mas não se pode iniciar conversas com a Microsoft ou Electronic Arts para vender IPs sem falar com os investidores. Por que você está falando em vender? Ou pelo menos ver se os outros estão interessados em comprar um dos principais ativos da sua empresa, que são os IPs. A IGN, que foi o meio que divulgou todas essas informações, entrou em contato com a Ubisoft e perguntou: o que está acontecendo? Isso está correto ou incorreto? Vocês estão ou não estão fazendo isso? E a resposta da Ubisoft é bastante polêmica. O conselho diretor estabeleceu um comitê independente para supervisionar este processo formal e competitivo. Com o objetivo de obter o máximo valor dos ativos e franquias da Ubisoft para todas as partes interessadas, a Ubisoft informará o mercado de acordo com a regulamentação aplicável assim que a transação for concretizada. É um pouco de linguagem empresarial, mas acredito que seja claramente compreensível. A Ubisoft disse à IGN: sim, estamos fazendo isso, mas há um comitê, então vamos anunciar quando tivermos algo. Estamos buscando tirar o máximo proveito de nossas IPs e franquias. Isso diz a Ubisoft, eles não estão negando, não negaram em nenhum momento e de fato disseram que tem um comitê para isso. Assassin's Creed, Far Cry, Rainbow Six, Watch Dogs, Just Dance, Príncipe da Pérsia são todas IPs muito importantes que eu não acho que a Ubisoft esteja vendendo assim tão facilmente. Talvez a Ubisoft permita que outros desenvolvam jogos dessas IPs, algo que já aconteceu no passado, valendo a redundância, com outras empresas de videogames e títulos similares. Mas depois há muitas outras IPs da Ubisoft que talvez não sejam tão conhecidas ou talvez não estejam tão atuais, como Steep, como Trackmania, como Driver, Splinter Cell, que de fato, bem, deveria vir um novo Splinter Cell, ou algo por aí andava, digo algo por aí, porque já viram como é. Anuncia-se o desenvolvimento de algo, mas depois é cancelado sem aviso. The Crew Trials, conheça a Machia Beyond Good and Evil Rabbids. Há tantas outras séries de videogames e IPs que a Ubisoft possui que talvez estejam pensando em se livrar dessas coisas, que por mais que pareça que não são IPs interessantes, importantes ou de peso, ainda são valores da empresa. Vender qualquer uma dessas propriedade intelectual S, mesmo que pareçam desinteressantes, desvaloriza. A Ubisoft tem 30 propriedade intelectual S. O que acontece é que há muitas que nem são conhecidas ou que já ficaram muito para trás no tempo. Não temos ideia do que vai acontecer com a Ubisoft, nem se a Tencent finalmente aparecerá para salvá-los. Ou talvez aconteça um milagre e Assassin's Creed Shadows seja uma revelação. Realmente não acredito, diz alguém que jogou, que está jogando agora mesmo. Não acredito, mas quem sabe? O que é certo é que se não acontecer um milagre, se não acontecer algo minimamente positivo, para este ano a situação da Ubisoft já é insustentável. Não somente as pessoas, os jogadores, e nós que compramos os jogos e pagamos pelos serviços, estamos pressionando. Agora, no entanto, eles enfrentam pressão vinda de dentro, os próprios investidores.
e que pelo menos um investidor venha a dizer a empresa está tentando vender jogos sem informar as pessoas, eles estão fazendo isso por trás, é muito sério, é muito grave. Em suma, esta é a realidade atual da Ubisoft. Em breve, provavelmente segunda ou terça-feira, vou lançar minha análise de Assassin's Creed Jaws para comentar em profundidade o que eu acho do jogo. E para onde vai a questão? Falaremos mais sobre o título. Por hora, deixo essa informação com vocês. E claro, pergunto, o que acham? Qual vocês acham que será o futuro da Ubisoft? Comentem abaixo se gostam de conteúdo de opinião sobre videogames, cultura popular e outros assuntos, pois tenho muito interesse nisso. No primeiro comentário está o link para o nosso podcast diário, que é lançado em formato de áudio de segunda a sexta-feira. Tá ótimo, obrigado por assistir. Até a próxima. Tchau!